Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso Mãecast. Eu sou a Nanda Leite e eu tô aqui para falar para vocês diversos assuntos relacionados à maternidade. Eu tenho uma página nas redes sociais que se chama O Maternar Sem Culpa. Curte lá, segue, comenta, compartilha, porque aqui toda mamãe, futura mamãe, gestante, tentante, todo mundo é bem-vinda. Aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana vai ter um episódio diferente. Se você tem interesse nesses assuntos, vem comigo pro nosso Mãecast. A convidada de hoje, ela é muito fitness, gente, sério. Ela é mãe de 3 meninos, 2 gêmeos, do Thiago e do Vitor, e do Davi. Então só tem homem nessa casa, meu Deus. E ela trabalha há 24 anos como professora de educação física, personal. Ela tem formação em pilates, ginástica, é gestante, né? E pós-parto ela também trabalha com isso e é especialista em diástase. Então a gente vai trazer esse assunto hoje e vamos falar de autocuidado com as mamães também, que ela tem um programa muito legal. Então que a gente vai explicar para vocês. Seja muito bem-vinda, Aline Glombi. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz. Obrigada pela tua disponibilidade, que é super corrido, mãe de 3, tudo ao mesmo tempo. Então, obrigada mesmo, viu, Aline? Eu que agradeço. É muita testosterona. Nossa Senhora, muita, né? Aline, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Por que a escolha dessa profissão, né? A escolha da minha profissão foi, na verdade, muito natural, assim. Não pensei assim, vou ser professora de educação física. Como eu já vivia dentro da academia, porque a minha mãe é formada em educação física. Ai, que legal. Na verdade, eu sou filha de uma professora de educação física e de um ex-jogador de futebol, né? Então, eu nasci... Tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu nasci nessa área, assim. Então, quando eu era pequenininha, eu via minha mãe dar aula de ginástica na sala da nossa casa, quando a gente morava lá em Rio Preto, São Paulo. Eu era bem pequenininha. E ela estava fazendo faculdade. Na verdade, eu participei da formatura dela. Eu lembro exatamente quando foi. Eu tinha, acho que 4 anos e meio. Tem até fotinho lá. Nossa, então, que legal. Então, minha mãe já começou na educação física. Depois, ela teve academia, começou a construir, né, a profissão dela dentro da área. E ela sempre trabalhou com mulheres também. Sempre, assim. Ela reunia algumas mulheres, vizinhas, amigas, e dava aula. E naquela época, nem tinha essa noção, né? As pessoas não tinham essa coisa de fazer uma ginástica, não sabia o que era. Uhum. E daí, eu nasci assim. Daí ela começou na academia, fazia as aulinhas dela, eu estava sempre junto. Depois a academia foi crescendo e eu participando. Daí eu comecei a fazer todas as aulas que tinham na academia. Fiz balé, fiz jazz, fiz karatê, fiz tudo. Nossa. E tinha lá, eu fazia o que eu experimentava. E daí eu fui secretária da academia, eu fui gerente da academia. Aí teve uma hora que eu tive que fazer vestibular, né? Disse, não, vou ter que fazer vestibular para alguma coisa. E a gente até negava um pouquinho, assim, sabe? Eu negava e dizia, não, vou fazer publicidade. Daí eu não passei no primeiro vestibular, graças a Deus, não passei para publicidade. E aí a minha mãe teve uma crise dos 40 anos. Naquela época, a crise era mais cedo, né? Hoje em dia as mulheres nem têm tempo para ter crise, né? Sim, verdade. Total. Eu tenho 47 anos e não tenho crise nenhuma ainda, não tive. É muita coisa para fazer, para pensar. Muita crise, coisa. Meu Deus. E a minha mãe se achava muito velha com 40 anos. Naquela época era diferente, né? E ela disse, filha, você vai ter que me ajudar a assumir a academia. Que tal fazer educação física? Eu disse, bom, então... Mas tá no sangue, né? Daí eu disse, vou tentar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa. E aí sempre trabalhei com ela. Aí eu sou de Porto Alegre, né? Então a gente tinha academia lá. Daí depois que a gente teve academia dentro de clubes, teve academia estúdio pequeno, teve várias formas de academia. E daí eu vim para cá há 13 anos. Daí eu tô aqui em Curitiba há 13 anos, porque daí eu conheci meu marido e vim para cá. Nossa, e mãe de 3, né? Meu Deus, de gêmeos ainda. Bom, nada melhor do que o tema diástase para você falar. 2 dentro da barriga. Aline, e eu sei que você tem um programa, né, chamado Aperte o Cinto. E, gente, é muito legal porque é um treino de 15 minutos por dia.
E você treina mulheres há 24 anos já, né? Treinando mulheres aí. E fala um pouquinho desse programa pra gente. Como que ele funciona? 15 minutos por dia? Funciona mesmo? Como é que é? Porque 15 minutos é factível até. Vou dar uma pensada aqui. Então, na verdade, assim, quando eu vim para Curitiba, eu ainda não tinha filhos, né? Uhum. Então, eu dava aula de musculação, de personal. Aí, eu fiz a formação de Pilates lá em São Paulo, numa escola de Pilates super séria, né? E eu sempre dei aula de todas as ginásticas que você pode imaginar. Localizada, aeróbica, step, jump. Tudo isso eu fui professora. Então, quando eu vim para cá, e aí eu tive o meu primeiro filho, eu continuei com minhas atividades da profissão paralela. Eu conseguia, depois de 6 meses de idade que ele tinha, eu consegui voltar a trabalhar, das minhas aulas e tal. Só que daí começou a ficar mais difícil, né? Já tinha um filho, então não eram todos os horários que eu podia dar aula. E também nem todos os horários que eu podia treinar, né? Aí começou a diminuir isso. Aí depois vieram os gêmeos. Daí, quando eu tive os gêmeos, a minha vida mudou muito. Mais ainda? Mais ainda. O Davi tinha 2 anos e meio quando os gêmeos nasceram. Nossa, eu não tinha nem tirado a idade fralda da minha filha. Então, imagina eu com gêmeos agora. Imagine. Que loucura. E aí eu não tinha nem conseguido tirar a fralda dele por completo. Sim. Então eram 3 para trocar bebê. Fralda. E assim. Para mim, até 5 anos ainda é bebê. Então, mas era mesmo. E aí hoje eu até me dou conta disso, assim, tipo... eu fico com um pouquinho de dó dele, que ele, com 2 anos e meio, teve que dividir toda a atenção, né, com mais 2 irmãos. Então, foi um processo bem difícil, assim. Sim. E depois que os gêmeos nasceram, eu fiquei 2 anos parada, sem dar aula, só me dedicando aos 3. Né? Então, Mas treinava em casa ou não? Aí eu fazia em casa o que dava, assim, né? Confesso que eram poucos minutos que dava para fazer alguma coisa. Eu tinha academia no prédio, então eu descia rapidinho enquanto a minha mãe me ajudava com os 13 e tal. E aí foi que eu comecei a ver esse mundo de uma forma diferente, esse mundo da maternidade, né? Sim. Como professor de educação física, eu comecei a ver que as mães realmente eram pessoas muito especiais e que tinham uma outra forma de lidar com o corpo. Sim. A maioria das mães, né? Algumas conseguem ter o seu momento e lidar de uma outra forma, mas é raro. Então, a gente larga tudo. Sim. E se dedica exclusivamente para eles. A gente não tem mais você, né? Exatamente. Eu acho que tem um tempo, assim, né? A gente tem saudade da maternidade, da maternidade da mulher que a gente era, mas isso fica um tempo, aí depois você vai resgatando, né, aquela essência, né? Porque quando a gente se torna mãe, aquela dedicação ali intensa, né? A gente não... Dificilmente a gente vai olhar pra gente, né? Sim. Então, mas dura um tempo. Depois você quer retomar. Você quer retomar alguma atividade, alguma coisa que você gosta. Você quer. Então, isso tá na gente, né? A gente quer ser mulher, quer ser tudo ao mesmo tempo. A gente não dá conta de tudo. Não dá. Não. Então, mas eu acho que o principal é esse autocuidado, né? Principalmente, nem que seja 15 minutos por dia. Tem que ter. E nós não somos perfeitas. Exatamente. Estamos longe de ser. Então, assim, como é que eu vou dizer? Essa culpa, a gente não pode levar essa culpa para a gente ficar se julgando o resto da vida. Né? Então, assim, a mãe precisa trabalhar isso, porque um dia o filho cresce e a gente vai começar a retomar esse autoconhecimento e aí talvez seja um pouco mais tarde. Sim. Você poderia ter retomado isso antes. Então, daí o que aconteceu? Quando eu tive os gêmeos, eu parei esses 2 anos. E eu via o quão é difícil para as mulheres ter essa retomada, esse resgate da mulher após a maternidade. É muito difícil. Né? E é uma coisa super inconsciente. Porque são poucas que conseguem, né? Poucas que conseguem. A gente fica com aquele... É que nem a galinha com os pintinhos. A gente fica com com esse receio de tudo. Receio de tudo. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar atenção, quer educar, quer... Né, todas as fases que a gente quer estar participando. E a gente esquece da gente. Tem mulheres que conseguem lá, precisa voltar a trabalhar imediatamente, vai voltar a trabalhar.
Mas essa parte do autocuidado, essa parte do cuidar do seu corpo, da sua saúde mental, a gente deixa tudo para depois. A gente deixa tudo de lado, né? A gente nunca prioriza isso. Vem em terceiro plano. E daí... Até pra sair com as amigas, assim, né? Você se sente culpada. Sim. Vai tomar um café na padaria com a amiga, você se sente culpada e pensa, por que eu não trouxe meu filho? A gente fica culpada se for fazer a mão. Eu vou no Exatamente. salão fazer a mão. Eu tenho que ir rápido. Uhum. Tem que deixar tudo certo, tudo arrumado, tudo assim, porque não pode acontecer nada fora do... meu Deus. É assim. Não, para, né? É muito assim. E daí, o que acontece? Como eu fiquei esse tempo parada, quando eu voltei... Então, uma coisa que é muito importante eu falar, que eu vivenciei, e por isso depois que também eu fui fazer todo o meu programa, pensando em tudo isso, porque eu vivenciei tudo isso. Então, assim, cada vez eu penso mais no que eu posso ajudar a mãe, né, nesse processo todo. Então, tem duas coisas que tem que pensar. Primeiro, quando você engravida, você treinava antes? Você fazia exercício antes de engravidar? Era da tua rotina? Era hábito teu? O teu corpo já estava vivenciando isso antes de engravidar? Isso é uma coisa. Sim. Durante a gravidez, você treinou? Você fez exercícios especiais? São exercícios mais específicos, porque não é qualquer exercício que uma gestante pode fazer. Mas gestante precisa treinar. E não acontece isso. A maioria das gestantes param de treinar na gestação porque acha que não precisa. Sim. Então, elas acham que esse não é o momento. É um momento mega especial, só que elas vivenciam tudo da maternidade, menos o cuidado, a saúde do corpo dela nesse quesito. Sim. E aí você não... A preguiça toma conta também, preguiça, né? os hormônios... Tô falando por mim, tá? Sim, porque... Mas é isso mesmo, porque não é a tua prioridade. Exatamente. Você tem que trabalhar, você tá grávida, né? Você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa ainda, tem que treinar, ai meu Deus. No primeiro trimestre você fica cansada por causa dos hormônios, dá muito sono. Eu que tive muito enjoo, meu Deus, a gravidez inteira. Isso acabava comigo. Então, no segundo trimestre você já fica mais animada, porque daí esses hormônios já estão um pouco... mais organizados no teu corpo e você consegue ter mais, você fica mais dinâmica. Verdade. Né, com mais gás. No terceiro trimestre você fica mais devagar, você fica mais lenta de novo, pesada. E aí você está preocupada com o parto. E assim vai. Só que esses 9 meses, imagina, são 9 meses. Não são 3 meses, nem 3 semanas. São 9 meses. É então muito tempo, quase né? Um ano. Quase um ano, isso que eu ia falar. Quase um ano. Quase um ano sem contrair, sem ativar, sem pensar no teu abdômen. Quase um ano sem fortalecer as tuas costas e os teus braços. Sim. E aí, quando nasce o bebê, e aí que durante a gestação, acontecem muitas modificações no nosso corpo, por causa desses hormônios. E aí, depois, quando você tem o bebê, você... se depara com um corpo que você nunca imaginou que fosse ter. Sim. Que é aquela barriga mais flácida, que pode ser que tenha uma diástase, e aí depois eu vou explicar a função da diástase. Você vai ter que carregar o bebê, botar no berço, tirar do berço, botar no carrinho, tirar do carrinho, pegar do chão, tirar do chão. E aí começam as dores nas costas, o braço fica cansado, você fica com dor no pescoço, tem que amamentar. Aquela postura da amamentação, normalmente, as mães ficam todas... erradas e curvadas. Então, assim, tem tudo isso que a gente precisa pensar. É um esgotamento, né? Então, a consequência do teu corpo após a maternidade começa desde antes você ficar grávida. Exatamente. Então, se a mentalidade das pessoas, das mães e dos médicos, porque os médicos... deveriam ser obrigados a orientar as mulheres, mesmo quando estão fazendo o exame lá de Papa Nicolau, qualquer exame ginecológico, você está fazendo exercício? Você quer engravidar? Então, quem sabe você começa a se cuidar. Você está acima do peso? Porque engravidar acima do peso e aumentar muito o peso durante a gestação é péssimo. Porque isso vai acarretar consequências para depois do parto, quando você tiver o bebê no pós-parto. Então, assim, se essa mentalidade melhorasse, mudasse um pouco,
seria um número menor de mães que teriam uma diástase patológica, que sofreriam depois do parto, aumentaria as dores, né? Sim. Teriam outros problemas, escape de xixi, então tudo isso. Isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença da diástase? Primeiro, antes de tudo, explica o que é diástase pra gente e a diferença da fisiológica e da patológica, que agora você falou patológica, né? Então, daí, por isso que existem todas as modificações e por isso que eu penso tudo no meu programa, né? Uhum. Para direcionar para as necessidades das mães, das mulheres que se tornam mães. O que acontece? Quando você está grávida, os hormônios atuam muito no teu corpo, principalmente estrogênio, progesterona, a relaxina. O que a relaxina faz? Ela afrouxa, então ela aumenta a flexibilidade dos tendões, dos tecidos, você fica mais flexível. Uhum. E daí o que acontece? Ela atua muito nos músculos. E nunca ouvi falar desse hormônio. É um hormônio. A relaxina é um hormônio. Só dos outros, né? Progesterona, estrogênio, que a gente está acostumado, mas esse eu nunca tinha ouvido falar. Então, por que ela tem que atuar? Porque ela também atua em os teus ossos aumentarem, espaçarem, o teu quadril espaçar para o bebê passar. Uhum. Então, isso é fisiológico, é da nossa natureza. Toda mulher acontece isso. Porque senão teu quadril não abre o suficiente, a tua barriga não estica para caber o bebê dentro da barriga. Imagina eu de gêmeos, né? Sim. Como que aquela barriga pode aumentar para caber 2, 3, 4? Não, quando cabe 5. Meu Não Deus. É? Então, nosso corpo está preparado para isso. Porque os hormônios atuam lá. Agora, o músculo do abdômen, os músculos do abdômen, eles sofrem muito esse efeito da relaxina. E o principal músculo é o reto abdominal, que é um músculo que começa daqui em cima do nosso externo, abaixo do peito, e vai até ali embaixo do pubis, até a marquinha da calcinha ali. Nossa. Então, esse músculo, sabe aquele músculo que é do tanquinho? Que a gente fala, que aparece os gominhos? É esse músculo, o reto abdominal, que todo mundo tem, tá? Eu até brinco com as meninas. Você tem barriga de tanquinho? Todo mundo tem. Não tenho mesmo. Todo mundo tem a barriga de tanquinho. É só o que difere uma pessoa que você consegue ver ou não é só um percentual de gordura que está em cima daquele músculo. Só a camadinha de gordura. Meu sonho é fazer lipoled para poder aparecer alguma coisa ali. Então, isso é uma outra coisa que é legal a gente falar depois para as mulheres também, essa relação do que você quer, do que você deseja e do que realmente você pode. Encostar um pouquinho aqui. Aí, o que acontece? Esse músculo, ele afasta, ele é colado por uma linha alba, que é um tecido conjuntivo, e esse tecido, ele afasta. Como ele está flexível, ele esgarça, né? Então, ele aumenta. E aí, esse músculo se separa para caber o nenê, para tua barriga crescer. Não tem nada a ver com a linha nigra, né? É nigra que fala? Não. Aquela ali é normal, que depois some, né? Que é uma linha escura que tem na barriga da mulher, né? Quando tá gestante. Isso aí não tem nada a ver com isso. Mas é na mesma direção, no mesmo sentido. Né? No mesmo sentido. E aí, o músculo afasta. Isso é fisiológico. Toda gestante vai ter isso. E o que acontece? Quando você tem o nenê, depois que você tem o nenê, é para esse músculo voltar. E você volta naturalmente como você era antes. Agora, tem muitas coisas que podem acontecer para esse músculo realmente não voltar. Até 2,5 centímetros de afastamento é normal. E ele vai voltar com o tempo. A partir de 2,5, quando já tem 3, 4, 5 centímetros, aí vira patológico. Aí precisa focar, fazer um tratamento para que esse músculo tenha estímulo suficiente para voltar. Senão ele sempre vai ficar aberto. Aí você tem a barriga pochete, o estômago alto, né? Você tem tem gente que fica com a barriga de grávida ainda por muito tempo. Mas por quê? Que esse músculo ele atrofia durante a gestação. Nossa. Então imagina, 9 meses sem estimular essa musculatura. Por isso que eu falo que toda gestante deve treinar. Porque se você faz exercícios específicos para gestante com esse cuidado, com esse conhecimento, você vai aprender a ativar esse músculo, mesmo que ele alargue, você vai saber ativar ele durante todo
toda a tua gestação. Sim, E aí você atrofia menos. exatamente. E aí quando você estiver no pós-parto, o teu corpo volta mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que treina muito, né, que tem o hábito de treinar, ela é engravida. A tendência, o percentual de chance dela voltar ao normal depois da gestação é muito maior do que uma mãe que não treina. Tem essa relação do corpo ter a memória também, né? Exatamente. Vai... Memória muscular. É. Então, quanto mais você estimula o teu músculo, mais fácil, se você ficar parada um mês, quando você voltar, vai ser muito mais fácil do que uma pessoa que nunca treinou. Sim. Né? Então, tem isso também. Então, você tem que estar sempre ativando, sempre dando estímulos para o teu músculo. Que o músculo foi feito para contrair e relaxar. Verdade. Então, você precisa dar esse estímulo, ele precisa estar em movimento. Então, por isso que eu falo, quanto mais você se cuidar antes, ter uma vida ativa, né? Cuidar da tua saúde antes, durante, o pós-parto, depois, né? Os próximos anos vão ser muito mais fáceis para as mães. O difícil é ficar treinando lá 1 hora, né? Então, daí, pensando em tudo isso, em todas eu ia as... falar, você facilitou a nossa vida como mãe. Então, eu já quero começar a fazer, porque 15 minutos eu falei, agora vai. Pensando nessas modificações fisiológicas que toda mãe vai ter e trazendo essa consciência para cada mulher, que depois você pode voltar a treinar, só que a gente não tem mais a mesma vida que a gente tinha antes. A gente tem pouco tempo, a gente está sempre pensando só nos filhos, na casa, no marido, no trabalho. E a dor tá aí, né? E a dor tá aí. E aí você não sabe porque tá com dor nas costas, você sabe porque que a barriga tá grande, porque a maioria das mulheres que falam comigo, né, das mães que me procuram, eu pergunto, qual que é, o que te incomoda mais? E a maioria fala, a minha barriga. Mas você sabe que eu estava pensando, tem uma outra coisa também que envolve não só a parte estética, né? Tem a parte mental. Com certeza. Então a gente fica com aquela culpa de que eu tenho que cuidar de tudo e eu sou forte e eu vou dar conta. E um dia eu vou cuidar de mim. Sim. Aí, deixa, depois eu faço. Depois eu Sempre faço. Assim. E aí, o que acontece? Depois, pode ser que você vai ter que fazer um trabalho muito maior para poder resgatar aquilo que você poderia ter feito em menos tempo, né? Ou com menos esforço possível antes, se eu tivesse começado antes. E daí, esses 15 minutos que eu penso, foi porque é o seguinte... além da mãe não ter tempo, porque todas as mães também me falam, Aline, eu não tenho tempo. Essa é uma objeção da maioria das mães, né? Mas sabe o que é? Não é que não tem tempo. É que as mães querem... As mães, no geral, e eu me incluo nessa também, né? Todo mundo, na verdade. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, amanhã eu começo a dieta, a academia, isso. Não é para fazer tudo de uma vez. Primeiro isso, aí começa com 5 minutos de autocuidado, olhando na janela, fazendo uma meditação, ouvindo uma música preferida. O autocuidado não tá só no exercício, tá em tudo. Sim. Tá no banho, que eu demoro um pouquinho mais, sabe? Que eu consigo alinhar uma rotina com o meu filho, com os meus filhos, né? Para eu poder ter esse momento para mim. É aí que tá o segredo, porque aí a gente embola tudo. Vai embolando o trabalho, a rotina, tudo ao mesmo tempo. E não para pensar que não precisa de tanto tempo. É 5 minutos, é 15 minutos, como você propõe nesse treino. Então, não é tudo ao mesmo tempo. E a gente fica procrastinando, porque daí a gente coloca na lista uma lista infinita de coisas inalcançáveis. Então, é um pouquinho de cada vez. São os micro-hábitos, né? Micro-hábitos que você vai inserindo. E você fala isso, né, na tua página. Muito legal. Eu estou falando bastante para as meninas, porque eu vi que é o seguinte, toda mulher, toda mãe sabe o que fazer. No fundo, você sabe que você tem que se alimentar direito, tem que comer comida de verdade, tem que fazer exercício. Tem que dormir. Tem que dormir bem, tem que tomar muita água. O problema é que a gente acha que isso tem que ser ou 8 ou 80. Ou você faz, ou você não faz, né? ou você quer fazer tudo. Então, assim, esses micro hábitos que você tem que inserir em cada pilar na tua vida é o que vai fazer você sair daquele estágio que você tá. Daquele momento que você tá. Então, a gente... Até os 5 minutos de passar um creme, né? Depois do banho. Exatamente. Isso se conecta... Você se conecta tanto com você. E você... É uma como é que eu vou dizer? Uma compaixão, né? Você
se dá esse momento e você se olha e assim, você se ama naquele momento, se cuida, Exato. que transforma. E eu tenho que me programar. Então, assim, a minha filha acorda naquela hora, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, eu tenho que me organizar para isso, né? Porque se eu quero ter aquele momento também... mas que horas eu vou acordar? Se meu filho acordar às 6, eu vou acordar às 5 da manhã? Vai ter que dormir um pouquinho mais cedo, a gente vai ter que ajustar essa rotina dessa mãe, ajudar essa mãe a chegar em qual objetivo que ela quer, seja treinar, seja ler um livro, seja qualquer coisa, não precisa, né? Então, acho que o autocuidado está muito aí. E a mudança, o reconhecimento, eu sempre falo isso, o reconhecimento já é a primeira mudança. Porque desculpa e muleta a gente sempre vai ter. A gente sempre vai se apegar a tudo. A tudo. Tudo é desculpa, tudo. As pessoas não fazem as coisas porque a desculpa vem primeiro. Só que você não tenta inserir, você não dá um jeito. Você fica se apegando no tempo que falta, né? E daí não cria o hábito, né? Dá tempo de dormir, dá tempo de comer, dá tempo de tomar água, dá tempo de treinar, 15 minutos. Dá tempo. Então, na pandemia, quando eu me deparei... Isso que eu ia falar, na pandemia... Na pandemia, quando eu sempre vivi correndo pra lá e pra cá, né? Eu brinco no meu canal que eu sou mãe turista, né? Então, são 3, então eu vivo pra lá e pra cá. Então, realmente, pra mim, é muito corrido. Então, enquanto eu tava no clube, eu conseguia treinar lá um pouquinho. Quando eu tava em casa, eu conseguia treinar. Então, eu sempre fazia isso. Na pandemia, eu me deparei trancada em casa, como todo mundo, né? Com 3 filhos, estudando. Cada um tinha que dar atenção para cada um num computador. Online, um chorando que não queria, o outro brigando que era ruim, o outro falando... Então, ai, gente, que loucura, né? Foi bem difícil. O marido o tempo todo trabalhando em casa e dizendo... silêncio que eu quero trabalhar. Em reunião, não entra no quarto, porque agora eu vou ter reunião a manhã inteira. Então, olha, foi bem difícil. E aí eu me deparei, por exemplo, assim, nas primeiras semanas, de roupão o tempo todo. Acho que todo mundo passou por isso. Sim. De pijama o tempo todo. Vamos fazer uma comidinha gostosa, já que tá todo mundo aqui. Aí você tinha um pouco mais isso com a família inteira, né? E daí teve uma semana, ok. 2 semanas já começou a me incomodar. Na 3ª semana eu disse, gente, como que eu vou fazer? E se durar isso muito mais tempo? Eu vou ficar em casa. A gente achou que ia durar 15, 20 dias, né? Durou 2 anos. Eu vou ficar em casa sem treinar. Eu não vou conseguir ir no clube, eu não vou conseguir ir na academia. Eu não tô indo mais a dar aula lá naquela academia onde eu aproveitava e treinava também. E vou viver de pijama. Então, daí a tua autoestima começa a ir lá no pé. Lá no dedão do pé. É cabelo, é tudo. Unha. E daí eu disse, não, gente, só um pouquinho. Eu, como professora, preciso dar um jeito nisso. Não pode acontecer. Sim. E daí eu comecei a desenvolver com tudo que eu tinha em casa. Daí eu pensei, gente, mas se eu consigo fazer em casa, todo dia, esses minutinhos, enquanto um tá estudando, o outro tava lá vendo uma televisão, o outro tá... Se eu consigo fazer isso, as mulheres também podem conseguir. Só que a maioria, com certeza, não tá fazendo. Sim. E daí a gente começou a ouvir que as pessoas começaram a engordar na pandemia, né? Muito tempo sentado, trabalhando. As academias fecharam, ninguém pôde ir à academia e tal. Eu disse, não, vou fazer isso. E comecei a dar aula, comecei a fazer umas aulas, fiz um grupinho, né, de meninas que estavam interessadas e comecei a dar aula na internet. Comecei a dar aula, abri a live, o encontro, e elas faziam aula comigo. E começou a dar super certo. Que legal. E eu disse, gente, então... Você se reinventou, né? Eu tive que mudar. Porque e outra, pra mim, foi bem difícil, sabe? Porque eu tava acostumada a dar aula... Quando eu dava aula de ginástica, eu dava aula para 40 mulheres numa sala de ginástica. Nossa. Que a troca, a energia era surreal. Então, eu conseguia corrigir, eu conseguia animar e tudo. Eu tive que fazer essas mesmas coisas, só que pela internet, né? E aí eu tive que... A pandemia tirou muita coisa, né, da gente. Mas, guria, é tão legal porque eu, mesmo estando longe delas, mesmo estando num vídeo, né, num computador, elas falaram, nossa, Aline, eu consegui sentir bem. Nossa, Aline, no outro dia eu fiquei com o abdômen todo dolorido. Nossa, Aline, eu consegui... Nossa, minha postura tá super melhor. Então, assim, eu vi que é possível. Mas a gente tem que ter eu tenho, né? Uma dedicação muito grande com isso. Uma disciplina também, né? Uma disciplina. E eu vi que 15 minutos era o suficiente para ter um treino eficaz, com que eu conseguisse usar todo o meu conhecimento para ajudar aquela mãe. E que também você não precisa ser 80.
Você pode ser 40, não é 8 nem 80, você pode ser 40. E aí, todos os dias você fazendo um pouquinho de cada coisa que eu ensino para elas e que é necessidade daquela mulher, daquela mãe para se resgatar como mulher, Sim. e voltar àquela autoestima, e se sentir bonita, se sentir desejada pelo marido, porque toda mulher quer isso também. Sim. Então, não é uma questão assim, vou pensar só em estética, vou pensar só no abdômen. Não, tem muita coisa envolvida, né? O abdômen é a dor da maioria das mulheres que são mães por causa da gestação. A maioria reclama, né, e diz que o que está incomodando elas é a barriga. Mas só que aquele corpo daquela mãe... É que é a primeira coisa que você olha ali no espelho, né? E não é só o abdômen, é todo um corpo. E a parte mental é muito forte, que a gente precisa trabalhar. E isso é uma coisa que você falou do espelho, que eu falo muito para as minhas meninas, que eu falo, né, as minhas alunas. Faça esse exercício todos os dias, de olhar no espelho quando você for tomar banho. Fique ali um minuto se olhando no espelho e ver o que você gosta mais e admira em você. Exalta as coisas que você gosta. Uhum. E o que você não gosta, começa a olhar. Eu não gosto disso, eu estou incomodada. O que eu posso fazer para melhorar isso? Sim. O que eu posso... Porque muitas mães falam que não se olham no espelho. Que elas têm vergonha de se olhar no espelho. Isso é muito ruim. Vergonha de ficar nua na frente do marido, né? Exatamente. Tem que apagar a luz para ter alguma coisa, uma relação com o marido. Tem vergonha do seu corpo, não se sente bonita. Então, isso é muito forte. Porque você não se tornou mãe para ser assim. Exato. E você ser mãe não te dá... não é sinônimo. Você ser mãe não é sinônimo de você se anular. Uhum. De você não se cuidar. Exato. De você não se gostar. Então, assim, não é o que eu falo para as meninas. A diástase é um ponto que a gente precisa cuidar, sim, né? Precisa retomar essa diástase, fortalecer a musculatura do abdômen, resgatar isso, aumentar a tua consciência corporal para você lidar com isso, para melhorar a tua postura, sim. Ficar forte os braços, as costas. Porque isso ajuda a diminuir a tua diástase. Então, você fica forçando, né? Fortalecendo. Porque às vezes você fica muito tempo sentada num trabalho, você fica dirigindo muito, no computador você fica muito tempo, no celular. Nossa, hoje quando em eu dia... vejo, eu tô quase em posição fetal, literalmente, assim. Então, todo mundo tá assim com essa modernidade, né? O celular, todo mundo fica assim. Isso tudo vai piorar a tua diástase. Então, melhorando a tua postura, fazendo exercícios específicos, tudo isso vai melhorar. Agora, você tem que pensar que você é um corpo todo. Então, o que eu falo para as meninas? Vai melhorar também a flexibilidade, você vai melhorar a tua relação com o teu corpo, você vai aprender essa relação com o corpo. O que você precisa melhorar? Um pouco mais de força, um pouco mais, fazer atividades mais aeróbias, exercícios que você gasta mais e diminui gordura. Eu acredito que a gente tem que voltar um pouquinho. Você falou isso agora nesse ponto de olhar no espelho, né? A gente fica... acho que muita gente na internet coloca assim, você tem que se olhar no espelho e se amar do jeito que você é. Tá. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. A gente tem que ir lá na origem, né? Porque quando a gente engravida, eu acredito que você tem que entender que o seu corpo foi abrigo para o seu bebê durante... Eu nem falo que a gravidez tem 9 meses, eu falo que tem quase 10, né? Uhum. Porque se são 40 semanas, faz as contas. Sim. São 4 semanas por mês, vamos tirar fevereiro ali que tem 2 dias a menos... São quase 10 meses, né? Nas contas, não é 9. É quase um ano. Então, assim, teu corpo foi abrigo pro teu bebê. Você ainda mãe de 2, foi para 2 bebês, né? Ali por todo esse tempo. Então, eu acho que primeiro vem essa aceitação, né? Que o seu corpo, ele mudou. Você precisa ter esse entendimento, né? Esse autoconhecimento que você é mãe, né? E aceitar esse corpo primeiro. Mas não é só olhar no espelho e eu me amo agora do jeito que eu tô. Não é só isso. Porque isso não vai resolver as outras coisas, né? As outras consequências que você vai deixar, que você vai ter sem esse autocuidado a partir de agora. Então, primeiro é isso. Eu acho que esse entendimento que o teu corpo foi abrigo, né? Que você foi nutrição para o teu filho, se você amamentou durante aquele tempo. Porque mãe é tudo, né? Mãe é nutrir, mãe é cuidar, mãe é tudo. Então, aceitar primeiro isso, que houve esse tempo e agora zera tudo
E vamos esquecer que você precisa se abandonar, precisa se anular, precisa deixar de se cuidar para ser mãe, né? Então, agora entra num outro processo. Primeiro de aceitação, autoconhecimento, e daí vem a autoconfiança, né? Você precisa começar a buscar em você aquela antiga mulher, né? Se arrumava, fazer alguma coisa diferente pro marido. Então, coisas assim, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse Que não é fácil. Não. A gente ficar falando, mas você tem que se amar, você tem que fazer isso. Não. Eu acho que é um resgate de você mesma. Você tem que fazer esse resgate e perguntar para você o que você quer para você, né? Você tá bem assim? Você tem certeza que você tá bem assim? Né? Quais são as questões que você pode melhorar, que você não está gostando? Porque a gente tem que sempre buscar ser feliz. Exato. A gente não tem que ficar só porque eu vou ser mãe, eu aceito que eu vou ficar infeliz com o meu corpo, aceito que eu vou ficar infeliz com a minha relação, aceito que eu vou ficar infeliz. Não. E tem um movimento, né? Tem um movimento muito forte que fala que você está muito acima do peso e que você tem que se aceitar assim como você é. Eu acho que isso... Eu sou contra. Assim, eu sou contra porque, assim, tudo bem, a gente não tem que ser escrava de padrões. Sim, não é isso. Porque Mas eu não você sou. ressignificar isso para você, o que mais está pesando, né? Se é o corpo, então não adianta você só olhar no espelho e falar, eu me amo. Se você realmente está incomodada com aquilo, não vai resolver, né? Você vai precisar... E eu nunca fui... musa fitness, eu nunca tive barriga tanquinho, nunca tive bumbum na nuca. Eu desde pequena tive vários altos e baixos com relação ao meu peso. Quando eu fui adolescente, naquela época de pílula e tudo, eu aumentei meu peso, mesmo estando dentro de uma academia. Né? Isso não quer dizer nada. E aí eu fui atrás, eu busquei nutricionista, eu comecei a fazer mais musculação na época, eu comecei a fazer mais ginástica. Porque o foco aqui não é ser fitness, tá? Não. Não é contrário. ser fitness. Não é ficar treinando lá 1 hora, maromba. Não é nada disso. A gente está falando de autocuidado, né? E a gente está colocando um ponto aqui, porque a Aline é especialista em gestantes e pós-parto, especialista em diástase. Então, o ponto aqui é a diástase, é o que dá para fazer para melhorar nesse ponto e o autocuidado. Então, ninguém está falando aqui para... Né, porque tem que emagrecer infinitamente. Nada disso. A gente está... focando no porque para você chegar... O problema é que as mulheres ficam com essa pressão na cabeça, porque elas olham muito as outras mulheres nas redes sociais. A mãe da mídia. Né? Então, a mãe da mídia é complicado. Você foca aquilo e você acha que você tem que ser aquilo. E se você não é aquilo, você não é feliz. Não é isso. E até eu falo para as minhas alunas, tipo, cada uma tem um biotipo físico. O teu biotipo físico é diferente do meu, que é diferente, né? Exatamente. Fabrício, que é diferente da Joana, que é diferente. É diferente, cada um tem um biotipo. Eu sei que se eu malhar, emagrecer, já estive muito mais magra do que agora. Né? Que eu não me considero uma pessoa magra ainda, né? Porque eu acho que eu ainda tenho que melhorar. A gente sempre acha que tem que melhorar, né? Mas eu já estive mais magra. Então, mesmo que eu emagreça tudo, que eu fique seca, como eu era quando eu tinha 18 anos, o meu quadril, ele sempre vai ser largo, né? E não adianta, isso não vai mudar. Tá na minha estrutura ser assim. É isso que eu falo. É isso que eu entendo. Não é um padrão né? Ser daquele jeito. Eu tenho esse corpo e ponto, acabou. Exatamente. Você tem que procurar, que eu falo para as meninas, com esses 15 minutos por dia, o que você pode melhorar dentro do biotipo que você tem, dentro do corpo que o Papai do Céu te deu. Exato. E ficar feliz com isso. E aí você vai, você não gosta que o quadril é muito largo. Então, usa uma calça, um vestido, uma saia, alguma coisa que te ajude a ficar mais feliz com aquele quadril. Né? Mas você vai buscar celulite, todo mundo tem, estria todo mundo tem. Você vai ter isso, não tem como. Agora, o que você pode melhorar na tua alimentação que você não inflame tanto o teu corpo para ficar com uma saúde boa e, ao mesmo tempo, diminuir um pouquinho o teu peso? O que você pode fazer no exercício físico, 15 minutos por dia, que vai fechar a tua diástase, porque às vezes a maioria das mães tem uma barriga grande e nem é gordura, porque magra também tem diástase. Depois que é mãe. Elas têm que o quê? Tratar para fechar a diástase. Quem tem uma barriguinha maior, já fechando a diástase, a tua barriga vai ficar menor, consequentemente. Exatamente. Melhorando a postura, a tua barriga fica melhor.
Você fazendo exercício, o teu bumbum vai ficar mais durinho, a tua coxa vai ficar mais durinha, mas não necessariamente você precisa ser uma musa fitness. Por quê? Exato. Porque essa não é a tua realidade, não é a realidade da mas maioria é só pra das comer mães. alface, é só pra comer. Não é. Não é. O que eu entendi, né? Porque eu pensava assim, ai meu Deus, tem que fazer dieta, tem que ficar comendo salada, tem que cortar tudo, açúcar, nanana. Não. O que eu entendo da comida, né? Que hoje daí pesa mais na minha consciência. Que eu ouvi uma pessoa falando que, assim, a comida é uma energia materializada. Então, vem da natureza e é uma energia ali, né? Materializada, orgânica, que você coloca pra dentro. Então, toda vez que eu olho chocolate que eu vou comer, eu penso, ai, meu Deus, industrializado, só coisa ruim que tem aqui dentro. Tem química, né? Tem gordura, é tudo feito Corante, processado, tudo. Ai, aí eu tô colocando isso pra dentro. Então, eu não penso como dieta. A minha cabeça mudou nesse ponto. Então, eu penso assim, claro, eu como chocolate? Como. Mas assim, não é que nem antes, entendeu? Então, eu penso assim, não, eu tô comendo essa salada, nossa, isso aqui tá lindo. Olha que vivo, que colorido. Olha quanta vitamina, olha Isso, quanta fibra. Essa matéria aqui que eu tô colocando pra dentro, né? Orgânica dentro de mim, vai me alimentar, vai nutrir minha alma. É tão lindo comer aquilo colorido, tudo, né? Todo mundo fala 5 cores no prato, arroz, feijão. Mas é o básico, é a comida, né? Então, é comida de verdade. Exato. Tudo que vem da natureza, tá não ok é pra você ficar comendo, comer. né? Só ali, passando fome, essas coisas. Não é Isso que mexe muito com as mulheres por causa da barriga, da diástase, isso tem tudo a ver com a alimentação também. Por quê? Porque quanto mais industrializados você ingerir, quanto mais farinhas você ingerir, isso vai inflamar mais o teu corpo. A gente sabe disso. Aí o teu intestino não funciona bem. Aí você cada vez vai ficar com a barriga maior. E isso, consequentemente, vira uma bola de neve, porque vai aumentando cada vez mais. Então, você não buscar, né, a mudar um pouco a tua alimentação, a trocar, fazer trocas mais básicas de uma coisa industrializada para uma coisa que veio da terra. Sim, né? Exato. Então, você fazer essas trocas, não vai deixar de comer arroz e feijão, não vai deixar de comer um macarrão então, de vez em quando. eu como comida mesmo, eu falo, ai, nossa, tá vindo da natureza, olha que beleza, tô alimentando, sabe assim? Mas quando eu como chocolate, já lembro dessa parte. Então, tudo isso também ajuda muito no processo da volta do teu corpo após a maternidade, sabe? Sim. Então, é o que você tá ingerindo, o que você tá fazendo pro teu corpo, né? Pouquinho, né, gente? Daí, assim, quando eu falei dos micro-hábitos, é isso. E, mas eu não gosto. Porque a maioria das mães falam, né? Eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto, eu não vou abrir mão do meu chocolate todos os dias, porque tem gente que come chocolate todos os dias. Eu não vou abrir mão de um refrigerante, né? Essas coisas. Então, assim, hoje eu não vou fazer isso. Amanhã eu vou tentar não fazer também. Eu vi que você colocou, eu vi um post teu, achei muito legal. Vira um círculo. Sobre as coisas sensoriais, né? Você colocou que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. As pessoas costumam falar que não vai fazer nada mais, entendeu? Mas não é. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Hoje eu vou melhorar o meu café da manhã. Hoje eu vou tomar um pouco mais de água. Exatamente. Hoje eu não vou tomar tanto café, né? Vou tomar só de manhã. Isso. Então, é o equilíbrio. Não é pra ser extremista demais, né? Por isso que os 15 minutos de exercício dá super certo. Sabe o que eu descobri com as minhas alunas? Que elas começaram a falar assim, Aline, posso fazer aula 1 com a aula 2 no mesmo dia? Aí eu fiquei pensando, se ela pode fazer aula 1 com a aula 2, quer dizer que ela tem meia hora? Quer dizer que os 15 minutos... Tá sendo pouco. Ela já superou, ela consegue fazer mais. Então, se ela consegue fazer mais, quer dizer que a mãe, quando começa a ter essa rotina de fazer e começa a criar esse hábito de se cuidar, de fazer exercício e ver que é bom para ela, automaticamente ela descobre mais tempo. Sim. E eu disse, claro, daí eu oriento como que elas têm que fazer, né? Essa aula pode combinar com essa, então uma complementa essa, você pode fazer. Então eu descobri que a desculpa do tempo... É aquilo que eu falei. Não é mais. Desculpa, é a muleta do que... E daí quando você começa a ver que aquilo está sendo bom para você quer mais. Aí o que acontece com a mãe, né? O que aconteceu na pandemia? Eu comecei a voltar, disse, não posso ficar parada, né? Depois da segunda semana, Deus o livre, ficar parada.
Aí eu comecei a largar o pijama, não ficava mais de pijama o tempo todo dentro de casa, comecei a me arrumar. E isso que acontece com as mulheres. Aí um dia eu me arrumei de noite para jantar com os meus filhos dentro de casa. Aí eles olharam e falaram, nossa, mãe, onde que você vai? Não vou lugar nenhum, eu me arrumei para jantar com vocês. O brilho nos olhos deles era diferente. Porque eles começam a ver a mãe... Isso é o autocuidado. Com outros olhos. O teu marido começa a te ver com outros olhos. Exatamente. Então, a gente tem que parar de terceirizar a culpa. Não terceiriza a culpa. O problema não é do marido, o problema não é do trabalho, o problema não é do filho. Não, você quis teu filho, você é mega feliz por causa do teu filho. Agora, o cuidar de você, a responsabilidade do teu corpo é só teu. Não é de mais ninguém. Eu tenho várias amigas que falam, não, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu preciso ir pra academia. Não, que são mães e não abrem mão. E eu acho isso muito legal, porque é isso, entendeu? A gente precisa entender onde não é egoísmo, né? Dói. Não, isso não é egoísmo. Nenhum. Ai, tá deixando teu filho, tá abandonando, tá isso. Gente, pelo amor de Deus, a gente não é só mãe, né? E eu ia te perguntar do treino, é muito pesado? Precisa de equipamento? Como é que funciona esse treino? Não, então assim... Precisa daquelas coisas, cabo de vassoura, dá? Todas as minhas aulas são bem práticas, tá? Porque isso, na verdade, são métodos de treinamento. Então, assim, você usar o peso do teu corpo, você pode fazer com que esse corpo pese 60 quilos, mas você pode fazer com que esse corpo pese 80 quilos. Vai depender do método de treinamento que você vai aplicar. Então, exercícios funcionais são exercícios com o peso do teu próprio corpo. Quantas aulas são dentro do curso? Ixi, tem um monte. É que eu gravo toda semana também para elas e dou aula nova, né? E você vai indo gradativo, assim. Começa, tipo, iniciante, tá? Isso. Tipo eu não faço exercício e eu não, né? Quando você entra... Meu autocuidado é outro, tá, gente? Eu gosto de fazer outra coisa no meu horário, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de assistir série, eu gosto de fazer outras coisas. Então, série de documentário, essas coisas. Porque essas séries aí que todo mundo assiste, que eu nem sei o nome, né? Grey's Anatomy, essas coisas, eu não assisto, eu assisto outra coisa. Então, eu gosto do meu autocuidado, isso. Mas eu estou muito interessada em fazer o curso da Aline, porque eu quero começar já esses 15 minutos, que é factível para mim. Então o que tem, assim, eu uso muita cadeira, cadeira que você tem em casa, um bastão, cabo de vassoura, eu peço para elas desmontarem a vassoura lá, pego o cabo de vassoura, a gente usa toalha ou uma canga, o que você tem... O colchonete, se não tem, deita no tapete da sala. A gente usa sofá. A gente usa um degrau se tiver em casa. A gente usa tudo isso. E a gente usa garrafa PET, pode ser com areia, pode ser com água, né? Aqueles embalagens de detergente maior, uma mochila, pacote de arroz, pacote de feijão, uma mochila pesada das crianças que você bota um monte de livro, alguma coisa lá dentro para pesar. Por isso que eu chamei você aqui, porque é fácil, é mágica. Brincadeira, não tem fórmula mágica, né? Não tem, mas assim... Eu falei, não, 15 minutos, vamos... E você tem que usar muito a tua consciência. Eu trago essa consciência para a mulher, né? Para a aluna, que você pode usar o teu corpo muito mais do que você imagina com a tua concentração. E as pessoas não estão acostumadas a pensar no seu corpo, a comandar o seu corpo. A gente é tão automático sentar, levantar, deitar, entrar no carro, sair do carro, subir no ônibus, descer do ônibus. São coisas que já estão automáticas para tua cabeça. Já virou rotina. Isso você não pensa. Agora, contrair um abdômen, contrair um assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? É aquela musculatura que está toda lá embaixo, que segura o xixi, que segura o cocô, que segura tudo isso, sabe? Não sei se eu posso falar isso, xixi, sim, cocô. Claro que pode. Então, pode falar tudo. Toda essa musculatura onde passa o bebê, essa musculatura sofre muito depois que você é mãe. Aí você pode ter escape de xixi, você pode ter dor na relação, você pode ter dor na lombar, nas costas, né? Então, assim, tem muitas coisas que toda essa musculatura fraca são consequências do que você não está treinando, não está estimulando essa musculatura que foi feita para contrair e relaxar. Só que você deixa ela relaxada o tempo todo. Então, eu trago essa consciência para a mulher, né? Como que você consegue contrair? Só em falar, você já começa a se arrumar, né? Já tô aqui, já... Não, eu tô aqui... Até se você quiser, a gente pode fazer um exercício rapidinho só para as mães olharem. Que isso você pode fazer sentada, né? Sim. Eu uso muito exercícios assim. Só que
Só de trazer essa arrumar a consciência. coluna já... É. Então, Nossa. isso elas aprendem no programa. E o programa tem rotas, né? Como o nome é Aperte o Cinto, é como se fosse fazer uma viagem, né? Você tem que apertar o cinto para você fazer uma grande viagem e chegar num destino. Sim. E aí, o que eu faço? A gente tem rotas para esse destino. Sim. Então, Ai, que legal. são rotas certas, né? Que você vai tomar, vai pegar aquela rota para chegar onde você quer. Então, a primeira rota é para você aprender isso, a resgatar isso, a resgatar essa consciência corporal, a resgatar essa força, né, que você precisa, tanto no abdômen, nos músculos do abdômen, como em todo o teu corpo. Melhorar a tua flexibilidade, porque as pessoas nem têm noção de quanto estão encurtadas, que estão, né, rígidas. Com tudo isso que passou na vida dela, você começa a ficar cada vez mais rígida. Sim, mais tensa. mais tensa. Então, tudo isso vai mexendo com a mulher. E daí, você automaticamente você vê que não é difícil. São pequenas pílulas todos os dias de exercício. Sim. Que você vai começando, não, mas eu consigo fazer isso. Olha que legal, eu consigo fazer isso. E teve muita mãe, assim, tua aluna... que chegou e falou, nossa, Aline, eu não fazia nada de exercício e agora eu tô conseguindo, tô tendo resultado. Como é que é, assim? Então, eu tenho uma Pri, tenho delas, várias, né? Mas a Pri, olha só que curioso, eu conheci ela pela internet o ano passado, numa rede social de áudio, e ela é do Brasil, mas ela tá morando em Londres. Imagina, né? Quando que eu imaginei que eu fosse poder ajudar uma mãe que tá em Londres? Internet... uma brasileira que tá em Londres, imagine. Ela tem 3 filhos. E ela morou, acho que 13 anos na Espanha, e agora ela está em Londres. E 3 gestações. Então, são 3 vezes, 9 meses, com aquela barriga aumentando, sem fazer força. Ela nunca fez exercício físico. Ela não gostava, ela odiava treinar. Ela nunca fez. E aí, a última filha dela agora já está, acho que com 9 meses, 10 meses. E ela me mandou uma mensagem, disse, Aline... preciso voltar a treinar e tal. Daí ela sabia que eu tinha o programa. E aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela. E aí ela disse, até vou no médico aqui, só que aqui é tão difícil o médico aqui em Londres, é muito difícil. Nossa. E porque eu tô sentindo umas coisas na minha barriga, como se tivesse tudo solto, faz uns barulhos. E aí eu tô muito preocupada. Parece que eu tenho um buraco gigante na minha barriga. E meu marido disse, não, vamos no médico. Eu disse, Priscila, só um pouquinho. Deita aí. Daí estava fazendo chamado por vídeo, né? Daí ela deitou. Eu disse assim, faz o teste da diástase, porque a gente tem um teste que a gente faz. Como é que faz? Coloca o dedo lá? Então, você tem que deitar. E aí você sobe o tronco como se fosse fazer um abdominal. Aí você sobe e aí a gente... Pena que não dá pra fazer aqui em cima da mesa. Mas quem quiser pode me mandar mensagem que depois eu mando o vídeo para fazer em casa. Que daí eu ajudo as mães a fazer em casa, porque a maioria das mães não sabem disso, né? E aí você coloca os dedos em 2 sentidos, né? Na vertical e na horizontal. E aí você vai saber o quanto que tem de afastamento desse músculo na largura e quanto que tem na profundidade. E se é em todo o músculo reto abdominal. Tem gente que tem afastamento em todo o músculo. Tem mulheres que têm afastamento só do umbigo para baixo. Tem mulheres que têm afastamento só no umbigo, só na altura do umbigo. Você vai meio que procurando, tateando, assim. A gente vai fazendo delicadamente a palpação. Né? Não pode empurrar, porque aquilo ali é uma película fina, né? Então, você vai fazendo a palpação e você Como vai... assim? E se você for... É porque tem gente que não é delicada, né? Se você empurra... Não, se você empurrar muito, vai estourar você tudo. abre mais, você faz força para abrir mais, né? Jesus. Então, você faz uma palpação, uma leve palpação, né? E daí você vê em que altura que tá. Então, tem mais ou menos 4 tipos. A inteira, de cima a baixo, a só embaixo do umbigo, que fica aquela barriguinha por cima da calça, sabe? Que fica mais estufadinha embaixo, assim. Tem a barriga pochete, que é mais na altura do umbigo. E tem o estômago alto. É a minha. E tem o do estômago alto, que é do umbigo para cima. Que fica aquela... E quando é completa, você fica com aquela barriga como se estivesse grávida ainda. Então, assim, a diástase não é só a culpada da tua barriga. Você pode ter as diástases e tá sentindo que a barriga tá grande. Mas se você estiver acima do peso e tiver com uma camadinha de gordura
maior em cima desse músculo, na frente desse músculo, a tua barriga vai aparecer maior ainda. Vai. Então, é um conjunto que eu trabalho no meu programa. Nossa, mas daí é tudo, né? A diástase, é a gordura, é a pele flácida, é tudo. Ai, Jesus. A flacidez diminui também quando você estimula, sabe? Começa a fazer, a não ser que você tenha muito excesso de pele. Aí é uma outra questão. Estica demais, né? Aí primeiro você vai fortalecer o músculo, vai diminuir esse percentual de gordura. Ah, ainda não estou feliz, estou com muito excesso de pele. Mas normalmente isso só acontece quando uma pessoa tá obesa, é um grau de obesidade alto, e aí emagrece muito rápido e fica com aquela pele em excesso. Mas não é o caso da mãe. Sim. A não ser se ela esteja com um peso muito fora, né? Muito acima. Mas assim, daí ela deitou, né? Voltando, ela deitou, fez o teste, e ela disse, Aline, entra 4 dedos. Nossa. Então ela estava com uma diástase gigante. Porque ela teve 3 gestações, nunca fez exercício na vida, e ela nem sabia que o abdômen dela existia, que o músculo existia. Né? Então ela achou assim, eu estou só acima do peso, e ela era magra, e depois quando ela mudou de país, ela começou a engordar aos poucos, porque ela estava muito estressada, teve filho, não conseguia se alimentar direito. Sim. Então foi várias coisas que aconteceram na vida dela. E isso acontece com muitas mães. E geralmente as pessoas acham que precisa de cirurgia. Né? Exatamente. E daí ela fez o exame e apareceu. E hoje em dia ela posta um monte. Ela começa a fazer os exercícios e mostra como que estava antes, como que estava depois. E ela disse, Aline, eu tô outra pessoa. Nossa. Eu não conseguia subir escada com a minha bebê no colo. Eu subia a escada puxando no corrimão, porque eu não tinha força para subir. Porque eu estava com 30 quilos a mais, com um bebê no colo que pesa, e eu não estava feliz. Eu não estava saudável. E aí ela começou a caminhar todo dia na rua um pouquinho com a bebê, começou a fazer exercício, começou a trocar a alimentação. Começou primeiro no café da manhã. Eu vou melhorar o meu café da manhã. Ficou um tempão nisso. Agora eu vou melhorar... Que a gente falou, né? eu vou melhorar o meu almoço. Agora. Além do café da manhã, o almoço. Agora eu vou melhorar a janta. Eu tô tomando muita água porque eu deixo uma garrafinha de água todo dia do meu lado. Você faz jejum intermitente, essas coisas assim? Não. 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 Ó, eu faço sem saber que tô fazendo. Entendi. Porque não tem tempo, né? Não, porque eu não, tipo assim, tô aqui. Eu e o Fabrício, né? A gente faz junto. Jejum intermitente. Porque... O jejum intermitente é uma coisa horário que... É uma coisa que o nutricionista vai ter que falar para você. Mas não pode, tá? Mas tem nutricionistas que gostam e tem nutricionistas que não gostam. Eu não sou a favor, porque eu acho que você não precisa abrir mão do café da manhã, né? Mas comer sem fome. Tem gente que não tem fome no café da manhã. Tem gente... você não come, né? Eu tomo não um café, eu como uma pula, fruta. Tem problema pular aquela refeição? Eu acho que não. Tem a maioria das nutricionistas que são as minhas parceiras, elas falam que, na verdade, você tem que comer quando você tá com fome. Né? E aí vocês... Às vezes eu como sem fome no café da manhã, porque eu sei que eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Então, é isso que elas falam. É totalmente errado. Não adianta você ficar muito tempo sem comer, e aí, quando você for comer, você então, vai devorar a primeira coisa que tá na frente. Eu preciso... Aí eu tento me policiar pra eu comer comida. Porque quem faz jejum intermitente... Fabrício é prova real. Eu pedi uma salada, Fabrício, aquele dia e tal. Quem faz jejum intermitente tem exatamente o que se alimentar depois do jejum. Não é qualquer coisa que você pode comer. Exatamente. Porque senão o teu metabolismo entende de uma forma errada. E daí ele funciona de uma forma errada. Eu tava desde as 11 horas sem comer. Só fui comer 6 horas da tarde. Eu pedi uma salada e um suco verde. Exatamente. Entendeu? Porque aí eu fico trabalhando minha mente pra isso. Senão eu vou comer uma coxinha. Então. Entendeu? Então é isso. Então, assim, é todo esse controle. Daí você também não precisa... Por exemplo, você falou da cirurgia. Isso é um ponto muito importante que eu botei... E eu boto nas minhas redes, né? E eu falo que a cirurgia para uma diástase tem que ser a última das últimas opções na tua vida. Por quê? Porque hoje já tem muitas pesquisas já comprovando que você, através do exercício físico, através da ativação certa, dos exercícios certos, você resgata esse corpo, você consegue voltar essa diástase. Porque a partir de 2 centímetros, ela é fisiológica. Às vezes você tem 4, você treina, você faz o que tem que fazer, faz o programa certo, você volta para 2. E 2 é normal. Já ajuda muito. Entendeu? E se essa barriga ainda tá grande,
será que não é gordura? Será que não é falta de força? Será que não é a postura errada? Então, você tem que... É uma soma de coisas. Você tem que observar tudo isso antes de gastar uma grana com uma plástica. E a plástica não vai ser a solução de todos os teus problemas de saúde. Ela esteticamente vai mostrar, vai talvez deixar uma barriga um pouco mais reta, só que ela não vai ficar funcional. Ela não vai ter força. Mas e que sonho essa LipoLed aí, né? Eu não sei nem o que é LipoLed. É uma lipo que elas estão fazendo que, assim, modela o músculo, sabe? E fica uma barriga assim, nossa, sensacional. Que é o meu sonho. Mas isso... A gente acha que vai resolver o problema. Pode que vai resolver, mas não vai. A lipo não dá força. Você continua com a postura errada, você continua com a barriga solta para frente, né? Você continua sem ativar o teu músculo. Ela pode, talvez, modelar um pouquinho ali aquela região se você tem um percentual de gordura pouco. Sim. E você quer só melhorar. Agora, não tem como... eu falo que tem procedimentos estéticos que prometem um monte de coisa aí para você acabar com a gordura, mas se isso mesmo funcionasse, a obesidade no mundo não ia aumentar a cada ano. Então, isso não é a solução de todos os problemas. E um procedimento estético para gordura não consegue fazer com que o teu metabolismo queime aquela gordura e use aquela gordura como combustível. Isso não existe. Isso é um processo metabólico no teu corpo que só vai conseguir ser feito com o movimento. E não é a faca que porque isso depende do movimento. O teu corpo, se não estiver funcionando, por exemplo, eu falo, o carro para poder andar tem que ter combustível, né? E para você poder gastar o combustível que é gordura, você tem que botar esse carro a andar. Então, você tem que funcionar. Se você não funcionar, não tem como. Ele economiza. E tem muitas pesquisas que fazem o seguinte. Quando você deixa de comer, tem 2 grupos. Umas que fazem uma dieta muito restritiva, que para de comer tudo. E uma pessoa que come normal. Só que as 2 fazem exercício. A que emagrece mais é que come normal. Não é que deixa de comer. Porque acelera, né? O metabolismo, você faz o teu corpo trabalhar. Então, é orgânico, é completo, né? Então, intestino, assim, tudo. Não tem como. Você precisa botar o teu carro em movimento. Tem que estar movimentando ele para poder gastar e fazer o processo metabólico do teu corpo. Sim. E tem algum outro autocuidado, assim? Além de tudo que você já faz com esse trabalho de personal, professora, tudo relacionado a essa parte de academia e treino? Tem alguma outra coisa que você gosta de fazer, assim, que você coloca no teu dia a dia e fala, nossa, isso é o meu autocuidado? Além de passar creme, tomar um banho demorado, essas coisas. Eu ia falar, um banho é uma coisa que aliás, o banho é onde eu consigo ter ideias, que eu consigo pensar mais. O banho é o que mais rende para mim. É porque a tua profissão já te ajuda bastante, né? O teu autocuidado já... A tua profissão já faz você fazer essa parte Mas vou te falar, que nem eu falei esses dias para as meninas, eu não acordo, quero treinar, sabe? Claro. Eu não acordo assim todo dia, ai meu Deus, o que eu mais quero hoje é treinar, mesmo sendo professor de educação física. Isso é um trabalho diário. É um exercício mental que a gente tem que fazer diário, porque se eu quero estar bem... Você treina de manhã? Todo dia de manhã? Não, eu treino a hora que der. A hora que der. Não tem essa, assim, porque a nossa vida é corrida. Por isso que as aulas são gravadas. A gente tem aula ao vivo também, que eu faço com as minhas alunas, que a gente combina as aulas ao vivo. Mas todas as aulas ficam gravadas. Por quê? Porque você vai abrir o celular ou o computador e vai fazer na hora que você puder, porque mãe não tem horário. Que aquele horário você ia fazer, mas te chamaram na escola, o teu filho está com febre, aí não tem comida em casa, você vai ter que sair para comer, ir no supermercado para comprar, não tem hora. Então eu faço a hora, os meus 15 minutos, na hora que der. E o que mais assim me pega muito também, que eu gosto de fazer para mim, é a parte de pele. Eu gosto muito de cuidar da parte de pele, assim. Eu fico bem preocupada, assim, sabe? Então, de passar o creme certo. Faz o skincare, faz tudo. De ir numa dermatologista e ver se eu tô cuidando bem da minha pele. Que legal. Isso ajuda muito, assim, né? Sim. E uma coisa que eu não consigo fazer, que eu quero fazer muito, que também vai ter que fazer parte do meu 1% todos os dias, de eu fazer um pouquinho todos os dias, é tipo uma meditação. Eu não consigo, porque eu sou muito agitada. Eu queria fazer uma coisa assim, eu leio agora, uma coisa que eu mudei, porque eu disse assim, eu não acordo todos os dias querendo fazer tudo, eu não sou perfeita, né? Sim. Mas isso já entrou na minha rotina, o exercício físico. Isso já é automático para mim. Já é um hábito, Que é o que as mulheres podem fazer e conseguem alcançar. Tornar isso um hábito, que eu ajudo elas a isso. Mas eu também tenho os meus defeitos. Sim. E uma das coisas que eu estava fazendo era ficar no celular muito tempo de noite, para dormir. Isso estava atrapalhando muito o meu sono.
E aí eu tô largando o celular e é aquele pouquinho todos os dias. Hoje, mais um dia hoje eu vou conseguir fazer isso. Eu largo o celular e eu tô pegando um livro para ler. Nem que eu leia 2 páginas. Que às vezes aí me dá um monte de sono e me ajuda até a dormir. Você já tentou fazer meditação guiada? Porque para quem é preciso agitada, fazer ajuda um pouco, falando, sabe? Eu gosto. Já me falaram disso, eu Eu preciso gosto de tentar. ouvir, assim, a meditação guiada, porque aí eu me concentro no que a pessoa tá falando. Porque se eu colocar a música e ficar tentando cancela todos os pensamentos, não dá certo. Não dá, né? Porque a minha mente não para. Então, a guiada faz com que você preste atenção no que a pessoa tá falando e você vai conseguindo se desligar um pouco. Eu também tenho essas minhas questões. Eu preciso também, Claro. né, todos os dias pensar no que eu posso melhorar a cada dia. Exato. Então, isso eu tô fazendo também, que é ler, que eu acho que é bom para mim e vai me ajudar bastante também. E eu queria, assim, que a gente fizesse o exercício pra gente mostrar também e depois você finalizasse com uma mensagem pra gente. A gente já tá encerrando, gente. Na verdade, a Aline é mãe de 3, né? Ela precisa voltar pra casa pra cuidar dos filhos e também de toda, né, de tudo. Mas eu queria fazer o exercício pra mostrar pras mães como é que essa parte da postura, pelo menos, né? Porque eu tô tentando arrumar minha coluna aqui, mas talvez nem esteja correto, porque... Posso levantar aqui? Eu tenho que tirar o fone aqui? Você não precisa. Não preciso fazer nada, né? Não. Vamos lá. Eu já ia deitar na mesa, mostrar como que é a diástase. Já. Consegue pegar aqui, Fabrício? Consigo. Dá pra ver um pouquinho mais pra trás? Aí essa não vai pegar o áudio, né? Eu vou falando aqui. Não vai pegar o áudio. Quer ir falando aqui? Pode ir falando que pega. Isso daí pega um pouco mais. Ah, é? Então vou fazer o seguinte, ó. Tá me ouvindo, será? Tá. Ó, coloca os pezinhos no chão. Assim. Isso. Ah, é que ela Tô tá de salto. Mas assim, o importante é você estar com os pés primeiro bem apoiados no chão. Então, tá com salto. Tá Pés apoiados no chão, hein? Isso. De preferência de pé descalço, mas afetadinho não tem problema. Senta ali direitinho, olha só. Só em eu falar pra feira, ela já se arrumou. Né? Já tô dura aqui. Já tá, Então, ó, os joelhos estão na linha do quadril, ó, na mesma Joelho na linha do quadril. Isso. Agora, a Fê primeiro vai fazer o seguinte, ó, vai colocar os braços lá pra frente. Isso. Vai segurar essa almofada aqui pra mim. Dá pra ver, não? Já tá doendo minhas costas. Isso. Então, o que acontece? Quando você entra nessa postura, automaticamente você tem que se organizar. Então, eu vou falar pra Fê o seguinte, ela tá com a coluninha reta, ela vai inspirar enchendo todo o peito de ar. Então, ela vai inspirar enchendo o peito de ar, bem fundo. Quando soltar o ar, ela vai esvaziar o peito e esvaziar a barriga. Então, você vai levar o umbigo lá para as costas quando você esvazia o ar. Vai esvazia. Isso, faz barulho assim. Tá soprando um balão. Isso. Olha, já esvaziou. De novo, inspira. Então, o que acontece? Quando a gente inspira, a gente infla a barriga. Certo? Então, o que eu quero que você concentre? Quando você inspirar, você não pode inflar a barriga. Você tem que inflar o peito. E a barriga, ela não pode ir pra frente. Você não pode estufar a barriga. Tá muito difícil de ficar segurando essa almofada. Então, quando você aperta a almofada... Tô na prova de resistência aqui. É isso aí. Você vai encher o peito de ar. Quando soltar o ar, agora, Fer, aperta a almofada. E aperta o abdômen com essa força. Aperta a almofada e aperta o abdômen. E pensa em crescer agora 2 centímetros a coluna. Isso. E a última vez. Isso. Aperta a almofada e o braço tá recolhendo. Estica o braço. O braço tá recolhendo. Meu Deus, gente. Já. Tô suando. São segundos. Agora, segundos. Imagina 15 minutos. Vamos mudar aqui, ó. No meio da coxa. Coloca a almofada no meio da coxa. Ah, agora facilitou. Isso. Pode deixar os braços soltos. Ai, que delícia. Isso. Só que agora é a mesma coisa. Quando você soltar o ar, você vai apertar a almofada com as pernas, vai apertar lá o assoalho pélvico, como se quisesse segurar o xixi, e apertar o abdômen, tudo junto, tá? Então, relaxa o braço. Agora vai lá, enche o peito de ar, solta o ar e aperta a almofada. Não, com a perna. Ai, com a perna. Aperta a almofada. 1, aperta o xixi lá. 2, segura o xixi. 3, aperta o abdômen junto. 4 e cresce a coluna. 5. Isso. Uma última vez, vai. Solta o ar, aperta a almofada, aperta o abdômen
cresce a coluna ao mesmo tempo. Isso. Tá dando cãibra aqui na coxa. Então, é uma pequena força. Que você vai fazer isso aqui. Contraindo tudo ao mesmo tempo. A barriga, o assoalho pélvico e arrumando a coluna. Então, Tudo isso. Então, esse é o básico. E aí, a partir do momento que você fizer outros exercícios, a gente vai acionar tudo isso ao mesmo tempo. bem facinho. Eu fiz bem Super rapidinho. facinho. Fiz bem rapidinho pra Fer não sofrer muito e não me xingar. Gente, olha só, na hora de segurar a almofada, o braço já vai indo já. Vai recolhendo. Nossa. Porque a postura vai recolhendo. Então, É. você vai aprender a organizar, vai aprender a Tem que se acionar concentrar. outros músculos para você se manter naquela postura. É muita concentração, mas isso aos poucos as meninas vão tendo essa consciência corporal. Na verdade, é um trabalho de consciência corporal, ativando todos os músculos do teu corpo. Nossa. E aí você conhece mais teu corpo, isso é muito legal. É. Você começa a conhecer mais se reconectar mais com você. Eu sempre faço, né, de contrair o Do esfíncter, né? Aham. Ficar lá. Contrair e relaxar o assoalho pélvico. É. Isso é muito Sempre importante. faço, porque eu acho que também ajuda, né, ali. Sim, são músculos que ficam muito fracos. E depois, com a idade, quando tiver mais velho, pode ter um prolapso dos órgãos, que é a queda dos órgãos, porque aquele músculo não segura. Né? A gente falava de bexiga caída antigamente, a minha avó falava, eu tô com a bexiga caída. Isso é o prolapso dos órgãos, são esses músculos do assoalho pélvico que não seguram, e aí os órgãos vão pesando. Porque pesa, né? Exatamente. A gente tem muito líquido, muitos órgãos ali, vai pesando. E aí esse músculo não segura, ele não serve mais porque ele foi feito, porque ele está fraco. Exatamente. Então, os hormônios atuam nisso, a fraqueza muscular atua nisso. Então, precisa resgatar tudo isso para quando a gente estiver mais velhinha, a gente não ter esse problema que as avós da gente tinham, entendeu? Com certeza. Isso não falavam isso. Não. Então, agora que as pessoas estão se dando conta que está vindo mais estudos, que as pessoas têm profissionais mais especializados nisso. Então, que bom, né? Porque a mulher é a saúde da mulher, na verdade. Com É certeza. saúde. Eu nem penso em estética, assim. A estética vem em consequência. É saúde da mulher para você ter um corpo melhor e mais feliz com aquele corpo. Essa consciência, né? Esse autocuidado mesmo. Exatamente. Eu amei. Eu também. E eu tenho que comprar esse curso e já inserir na minha rotina, porque, meu Deus do céu, olha, não dá para ficar sem fazer exercício. No programa a gente tem as aulas gravadas, né, que as meninas já recebem quando entram. Tem o teste da diástase, eu vou dar toda a orientação para elas. A gente tem aulas que a gente faz ao vivo e que eu olho uma por uma lá no Zoom e a gente vê direitinho. Nossa. E aí eu ajudo elas, corrijo. Então isso é um momento muito importante da gente, sabe, do grupo. Então, a gente vira uma comunidade mesmo. A gente tem um grupo. Então, umas ajudam as outras. Legal. É bem legal. E agora, acho que a partir de março, a gente, ao invés de fazer de 15 em 15 dias, a gente vai fazer uma vez por semana esse encontro. Porque eu vejo que elas precisam muito disso, sabe? Sim. De eu ficar mais perto, mais próxima. E elas terem esse compromisso. E isso ajuda elas, o resultado, a ser mais rápido. Sim. E a gente tem uma nutricionista também, que legal. a nutricionista nos ajuda muito nessa parte. E a partir desse mês agora, ela vai fazer também o encontro mensal com as meninas. Então, ela vai dar esse apoio alimentar para elas, de saber trocas inteligentes, de saber se está fazendo certo ou não, para poder ter resultado também na alimentação, né, na saúde delas e até para emagrecimento, quem quiser. E ela também sempre está mandando receitinhas novas e práticas para nós, que eu coloco tudo na plataforma. Então, se você tiver dificuldade de... não tem ideia de fazer uma comida hoje que seja mais saudável. Daí vai lá que a gente vai pro ovo mexido e tá tudo certo. E ela tem umas ideias bem legais e nada radical. É tudo assim, a comida de verdade mesmo. E ela fala, desembala mais, desembala menos e descascar mais. Esse é o lema dela. E quanto mais a gente frequentar uma feira, né, e ver tudo que a natureza nos dá lá, que você vai se alimentar super bem e muito mais saudável, né? É aquilo que eu falei, tudo que você tá colocando pra dentro, você pensar o que você tá colocando, né? Meu Deus. E é isso, elas têm esse suporte todo aí comigo sempre. E dá pra ver o quanto você ama, né? A tua profissão, Aline. Tudo que a gente faz com amor e com intenção, volta pra gente em dobro. Com certeza. Amei demais. Eu também, obrigada. E deixa a tua mensagem, então, pras mamães, porque eu acho que, assim, uma mãe ajuda a outra. Sempre, né? Tem uma frase que eu aprendi ano passado com outras mulheres
com outras profissionais que fazem da sua profissão uma ajuda para outras mulheres, né? Então, elas falam que mulheres curam mulheres, né? Então, a gente, através do meu conhecimento, né, eu acho que eu consigo ajudar outras mulheres que estão passando por um processo mais difícil após a maternidade e que elas, sim, são mulheres, elas não são mães. E que elas precisam resgatar isso na vida delas para tornar uma vida mais feliz, mais leve, né? Mesmo sendo mãe. Então, que você é um indivíduo. Sim. E você tem que resgatar, se você tiver afim, realmente quiser, resgatar a tua profissão, resgatar essa mulher que tem aí dentro que você quer se sentir mais bonita, mais desejada, né? Que você se sinta bem com as roupas que você usa. Então, que a vida é uma só. Então, a gente tem que aproveitar ela o mais plena e mais feliz possível. Exatamente. É isso mesmo. E com muito autocuidado, né? Muito. Que é o principal. Exato. A gente não esquecer da gente, né? Como mãe, como mulher, como profissional, como tudo. Isso. Todos os papéis. E bora apertar o cinto, tá? Todo Sim, mundo. aperte o cinto. Acertei a câmera, Fabrício. Aperte o cinto e segue a página da Aline lá, Aline Glombe, Isso. né? Nas redes sociais, para vocês conhecerem mais o programa dela, que ela treina mulheres há 24 anos, gente. Ela sabe do que ela tá falando. Então, fiquem com Deus. Obrigada, Aline, pela tua eu que agradeço. disponibilidade. Por tudo. Muito bom. Obrigada, muito bom. Amei. Beijo, beijo, pessoal. Beijo.